Mulheres de Esperança. Bem-vinda, minha querida amiga, ainda bem que te encontras aqui para te juntares a nós. Eu e a minha amiga Sónia estamos por cá para explorar mais um tema atual que poderá ser do teu interesse. É verdade. És mãe há pouco tempo ou pretendes ser no futuro? Bem, junta-te a nós que este episódio é para ti. Neste programa vamos falar de várias curiosidades, de coisas que ninguém te conta sobre a gravidez e o nascimento. Vamos falar da saúde mental que deves preservar como futura mãe e que sinais poderás ter que são um alerta para pedires ajuda e melhorares essa área da tua vida. Ajuda-nos a crescer como programa e subscreve o nosso canal do YouTube. Cá te esperamos! Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. É muito fácil encontrar toda a sorte de informação sobre esta fase maravilhosa da vida da mulher. Eu, inclusive, já passei por ela. Temos livros, meios de comunicação, a internet, uma lista interminável de maneiras de obtermos informação, mas nada substitui a experiência de gerar um ser e nada nos prepara adequadamente para essa responsabilidade. E se simpatizas com o universo da maternidade, vieste ao lugar certo. Se não cuidares da tua saúde mental nesta fase da maternidade, poderás vir a sofrer sérias consequências e distúrbios que podem chegar a situações bem graves, como a tentativa de suicídio. Infelizmente, o suicídio materno é uma das principais causas de mortalidade materna e ainda é um tema considerado tabu. Que mais podes contar-nos sobre o suicídio materno? Eu acho que é muito importante falar sobre isto e fico feliz por quereres saber mais. A gravidez e o período pós-parto não te protegem contra o risco de transtornos psiquiátricos ou suicídio. Aliás, os transtornos mentais perinatais são a complicação mais comum da gravidez. O período pós-parto precoce é um momento particularmente arriscado para os primeiros e recorrentes episódios de doença mental grave. Pelo que sei, existem alguns sintomas comuns e são irritabilidade, humor triste, ansiedade ou vazio persistente, sentimentos de culpa, inutilidade, desesperança e desamparo, perda de interesse ou prazer em hobbies e atividades, fadiga ou diminuição anormal de energia. Há ainda o isolamento, a baixa autoestima, alterações bruscas de humor, dificuldade de concentração, lembrar ou tomar decisões, dificuldade para dormir, mesmo quando o bebê está a dormir, acordar cedo pela manhã ou dormir demais, apetite anormal, alterações de peso ou ambos, problemas de formação de um vínculo emocional com o bebê, dúvidas persistentes sobre a capacidade de cuidar do seu bebê, pensamentos sobre morte e suicídio, automutilação ou ferir o bebê, entre outros. Que lista exaustiva de sintomas. Mesmo. Por isso ser tão importante as mães estarem atentas a estes sintomas, assim como aqueles que lhes são próximos, Sim. de forma a poder procurar apoio adequado. Então, como é que a família a pode ajudar? O tratamento é fundamental. Os familiares podem incentivar a mãe a conversar com um profissional de saúde, oferecer apoio emocional e ajudar nas tarefas diárias como cuidar do bebê e das crianças ou da casa, que eu acho que esta é importantíssima, às vezes até mais do que cuidar do próprio bebê. Passar a ferro, colocar a roupa a lavar e secar, fazer uma sopa ou uma comida que dê para alguns dias. A mãe está tão ocupada com a criança que até se esquece destes pormenores que são tão importantes para a gestão da própria família na casa. A rede de apoio é essencial para o apoio emocional e a vigilância, que pode prevenir situações de tentação e prevenção do suicídio. O processo de ajudar começa com empatia, compaixão e disposição para ajudar. Parecem ser boas formas de contribuir para a solução. Mas qual é o tratamento adequado? Bom, perante as dificuldades, a mãe deve procurar apoio psicológico, sem dúvida, e possivelmente também psiquiátrico. As opções de tratamento incluem, por exemplo, a psicoterapia e a participação em grupos de apoio. Além disso, medicamentos como ansiolíticos ou antidepressivos também podem ser efetivos. Mas, atenção, a avaliação médica é fundamental. Nada de automedicarem-se. E a rede de apoio é mesmo fundamental. As pessoas em geral acham que quando se é mãe é tudo uma bênção e que a pessoa deve estar nas nuvens.
mas o facto é que também há uma grande fase de adaptação em que a mãe deixa de se sentir ela mesma, de ter tempo para ela mesma, de saber como lidar com isso. Há que apoiar em vez de criticar ou julgar pelo ponto de vista do que se acha que é, ignorando a realidade muitas vezes. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta ao nosso programa Mulheres de Esperança, em que, no dia de hoje, exploramos a saúde mental de uma mulher na gravidez ou pós-parto. Assunto este de extrema importância. Sónia, não esquecendo aquilo que aprendemos hoje sobre a parte negativa e as consequências da negligência da saúde mental na maternidade, vamos agora abordar algumas curiosidades super interessantes para as nossas curiosas futuras mães. Bom, até eu estou curiosa, Miriam. Então o que é que nos contas de novo? Bem, sabiam que o útero aumenta muito de tamanho? Geralmente, quando não estás grávida, o útero de uma mulher tem o tamanho de uma laranja. Durante a gestação, porém, ele começa a crescer e lá para o 3º trimestre pode ter o tamanho de uma melancia. Pois, convém caber o bebê lá dentro, não é? O útero pode expandir cerca de 500 vezes mais que o seu tamanho normal ao longo da gravidez. Ao contrário do que diz a crença popular, a mulher grávida não deve dobrar a quantidade de comida ingerida diariamente, mesmo sendo a casa para outro ser humano. De acordo com um estudo publicado pelo US National College of Medicine, as gestantes devem ingerir apenas 300 calorias extra aquilo que consomem normalmente. Apenas. Que interessante. Outra curiosidade é que os bebés podem sentir alguns sabores ainda no útero da sua mãe. É sabido que alguns sabores, principalmente os mais fortes, são capazes de passar diretamente da mãe para o bebé através do líquido amniótico, não é? Sim. Que envolve e protege o embrião. Alho e outros temperos como o caril são alguns exemplos, bem como o sumo de cenoura quando consumido em grandes quantidades. Bem, Miriam, como o teu noivo é assim meio indiano, eu tenho a certeza que um dia, quando tiveres o privilégio de ser mãe, o teu bebê irá saborear o caril dentro do teu ventre. Mais uma curiosidade. Também sabiam que os pés de uma grávida podem aumentar de tamanho? What? Não se assustem. Seja devido ao ganho de peso ou pelo facto dos ligamentos do corpo durante a gravidez se tornarem mais elásticos e instáveis para prepará-lo para a chegada do bebê, é bastante comum que na gestação os pés de uma grávida aumentem de tamanho. Voltam ao tamanho normal com o passar do tempo. Mas isto varia de mulher para mulher. Outra curiosidade fascinante é os bebés fazerem xixi quando estão dentro do útero. Yeah. Chamada de urina fetal e composta quase que na sua totalidade por água, o xixi do embrião até à 16ª semana de gestação fica solto na bolsa amniótica e é essencial para que o bebé cresça de maneira saudável. A partir da 16ª semana, o bebé consegue urinar por si só, já que já está com os rins maduros e esse xixi também é absorvido por ele, funcionando como alimento. A gravidez também altera a percepção de gostos e cheiros. Bom, isto é verdade. Devido a mudanças hormonais durante a gestação, pode apresentar alterações no olfato e paladar, o que é uma das possíveis causas para o desejo que muitas gestantes sentem em consumir ou misturar alimentos bem específicos. Mas é verdade, houve coisas que me sabiam completamente diferentes do que sabiam antes de eu estar grávida. Uau, não há explicação para isto. Outra curiosidade, nascem mais meninos do que meninas? Uau! Muito ao contrário do que se pensa. Dados da Organização Mundial de Saúde, divulgados em 2018, mostram que existe uma tendência mundial para o nascimento de mais meninos do que meninas na espécie humana. Ou seja, estima-se que nasçam 100 meninas para cada 105 meninos. Algumas teorias existem para explicar factos, como a teoria evolutiva que considera que os homens tendem a morrer mais do que as mulheres devido a causas naturais e, portanto, o nascimento de mais meninos serviria para equilibrar a espécie. Outra hipótese é que, mesmo sem um motivo específico, as meninas sofrem mais mortes fetais do que os meninos, cuja maioria das gestações são de sucesso. E, por fim, uma última curiosidade.
Um novo órgão é fabricado pelo corpo durante a gravidez. Trata-se da placenta, um novo órgão criado pelo corpo especialmente para passar nutrientes e oxigênio da corrente sanguínea da mãe para o bebê em crescimento. Outras funções da placenta são proteger o bebê de infecções e ajudá-lo a limpar os resíduos que ficam a circular no organismo. No final da gravidez, a placenta, que liga a mulher ao bebê através do cordão umbilical, pesa cerca de 20% da massa da criança, o que geralmente corresponde a 600 e 700 gramas. Miriam, não quero terminar este programa incrível sem falar daquilo que a Bíblia pensa acerca da maternidade. Para muitas pessoas ao redor do mundo, esta visão não é muito bem aceite. Muitas mulheres consideram os filhos um obstáculo ao seu desenvolvimento pessoal ou profissional, ou não querem assumir a responsabilidade de uma família. Outros acham que é irresponsável ter filhos quando a terra está sobrepovoada e atormentada por guerras e desastres naturais. No entanto, a Bíblia valoriza a maternidade. Quando fala sobre ter filhos, isso é visto como uma bênção. Muitas histórias deixam claro que ficar grávida não é um acidente, mas uma dádiva de Deus. As crianças são um presente. Isso também é expresso no Salmo 113, 5, 9. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas? Lá do alto, ele inclina-se para observar o céu e a terra. O Senhor ajuda os pobres a levantarem-se do chão e tira os necessitados da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, entre a gente importante do seu povo. Ele dá à família à mulher estéril e faz dela a mãe feliz de muitos filhos. Aleluia! Claro, pode haver boas razões para um casal não ter filhos ou não ter mais filhos, mas em geral a Bíblia considera as crianças uma herança, uma recompensa. Na Bíblia, a maternidade é vista como uma vocação. Ser mãe traz muita responsabilidade. As crianças precisam de amor, conforto e segurança, e a Bíblia dá como certo que as mães lhes oferecem isso sempre que podem. Deus até usa o cuidado maternal como uma imagem do seu próprio cuidado pelo seu povo. Mas pode uma mãe esquecer o seu bebê, deixar de ter amor ao filho que ela gerou? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Isto é o que está escrito em Isaías 49:15. Miriam, a Bíblia também nos ensina que, como mães, devemos educar os nossos filhos. As crianças precisam ser treinadas e educadas. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade dos pais. A Bíblia enfoca especialmente a importância da educação religiosa. Quando Deus deu as suas leis e instruções ao povo de Israel, Moisés disse-lhes: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deves ensiná-las diligentemente aos teus filhos e falar delas quando te sentares em casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares." Esta não é uma tarefa apenas para as mães, mas as mães podem ter o privilégio de passar muito tempo com os filhos e assim ter muitas oportunidades para ensiná-los na vida diária. Tanto o exemplo que damos como modelos, quanto as lições que lhes ensinamos, têm um impacto enorme nos nossos filhos. Miriam, que programa! Espero do fundo do coração que tenha servido de grande ajuda para as nossas mães e futuras mães que estão do outro lado. Também espero, Sónia. Acho que poderemos saber isso se elas quiserem partilhar connosco o seu feedback. Partilhem! Eu e a Sónia desejamos voltar a estar contigo na próxima semana, querido ouvinte. És livre de enviar uma mensagem através das nossas redes sociais e partilhar connosco a tua situação como mãe ou futura mãe. O que mais te assusta? Qual a parte que mais te entusiasma? Qual a fase da gravidez que estás a passar? Inspira-nos com as tuas histórias. Lembra-te, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.